Bom, nós vamos então passar para a nossa primeira palestra de hoje. A nossa palestrante é uma parceira nossa na organização do Ciência Latam, então a Tatiane Ribeiro, né? Ela vai estar aqui com a gente, falando desse projeto que ela tem aí, inovador. Então, a Tatiana, ela é idealizadora e criadora do conteúdo do Sensory Lab. Então, quem quiser seguir ela está com conteúdos muito bons aí. E é um canal dedicado para compartilhamento de conhecimentos em análise sensorial e estudos do consumidor. Ela é graduanda em biotecnologia na UFSCar, é mestre em análise sensorial pela Unicamp e atualmente é doutoranda em análise sensorial também pela Unicamp. Ela é pesquisadora em ciências sensoriais e em uma multinacional de cosmético e é vice-presidente da Associação Brasileira de Ciências Sensoriais, né? Nós duas estamos aí nessa associação, na presidência da associação. Ela é a vice-presidente. Possui experiência em análise sensorial no contexto acadêmico também, e na prestação de serviços, em empresas B2B e B2C, com alimentos, cosméticos e produtos de cuidado pessoal e para casa. Então, ela é uma super expert em análise sensorial. E nada melhor do que ela vir falar para nós essa sua experiência, né? Esse novo contexto aí. Então, Tati, vou passar a palavra para ti e depois a gente vai, no final, quem tiver interesse pode fazer as perguntas no chat, que a gente vai abrir um bate-papo, uma mesa redonda, para a gente poder responder todas as questões e dúvidas que tiverem durante a palestra, tá bem? Então, Tati, contigo. Obrigada, Márcia, é um prazer estar aqui. Agradeço você, todo o time aí do Lab Sensorial, pelo convite. Estou muito feliz de poder falar de um tema que é super atual e super interessante, importante, que é o uso dos dados que estão presentes nas redes sociais. Então, esse meu interesse pelas redes sociais, ele já vem de muito tempo, né? Mesmo antes de ter criado a página do Sensory Lab, eu me interessei por essa análise de dados de redes sociais, e inclusive trabalho isso dentro do meu doutorado. Então, é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui hoje. Vou colocar minha apresentação. Vocês estão vendo, pessoal? Podem me dar um ok? Sim, tudo certo. Então, vamos lá. Queria deixar aqui para vocês, né? Como a professora Márcia falou, eu tenho a página do Sensory Lab, tá em todas as redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Todo dia tem um vídeo novo contando algo sobre análise sensorial. Então, quem quiser saber mais, aprender mais, está convidado a seguir a página do Sensory Lab. Bom, por que eu resolvi estudar as redes sociais, né? No meu doutorado, que está finalizando, eu resolvi estudar as redes sociais por um motivo que, na verdade, eu não era muito ativa nas redes sociais, por incrível que pareça, né? Nas minhas redes pessoais, nunca teve muita informação, eu nunca compartilhei muito conteúdo. Eu comecei a fazer isso depois que eu criei o Sensory Lab. Eu usava mais para ver o que meus amigos estavam postando, ver o que as marcas que eu gosto estavam postando, os restaurantes que eu gosto e tudo mais. E eu sempre fui muito observadora, né? Eu vi que várias tendências, especialmente aquelas relacionadas à alimentação, elas estavam surgindo e estavam se popularizando nas redes sociais. E eu vi isso, essa história é até engraçada, eu vi isso na prática. Eu tinha um exemplar em casa que acompanhava e colocava em prática todas essas tendências. Eu acompanhei ao vivo um monte de tendência, como a da linhaça, a da chia, dos grãos ancestrais, do sem glúten, do sem lactose, low carb, batata doce, suco de limão em jejum, óleo de coco.
Cada fim de semana que eu chegava lá na casa da minha mãe era uma novidade diferente. Aí ela chegava, filha, prova esse beijinho de batata doce que eu fiz, olha, é igualzinho de verdade. Aí você ia lá, provava, nossa, maravilhoso. Mas aí o ápice foi um fim de semana que eu fui para casa dela almoçar, morrendo de vontade de comer aquele arrozinho com feijão de mãe, sabe? E aí ela levou uma das tendências ao extremo. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí essa tendência de tudo de coco, óleo de coco, açúcar de coco. Ela refogou o arroz e feijão que eu estava com tanta vontade de comer no óleo de coco. Imagina só que maravilhoso que ficou. E por que eu fui contar essa história do beijinho? É tudo verdade, viu? Do beijinho de batata doce e do arroz com feijão que ela refogou no óleo de coco. Porque da mesma forma que a minha mãe foi influenciada por essa série de tendências que ela encontrou nas redes sociais, outros milhões de consumidores também foram, e essas tendências, elas acabaram chegando também à indústria de alimentos. Então, e eu tô aqui citando a indústria de alimentos como exemplo, né? Mas as redes sociais, elas não influenciam somente esse segmento, mas vários outros aspectos da nossa vida em geral. Então, várias das tendências que surgem ali nas redes sociais, elas vão parar depois na indústria de alimentos, viram produtos. E as informações que elas são dissipadas, elas se propagam pela internet, elas têm um potencial de alcance enorme. Para vocês terem uma ideia, os dados que eu estou trazendo aqui são de 2019. No ano passado, então, 57% da população mundial tinha acesso à internet. E desses 57%, 45% eram usuários ativos das redes sociais. Falando de Brasil, o que a gente tem? Os dados são de 2018, 76% da população tinha acesso à internet, e desses, 89% usavam a internet diariamente. Falando aí sobre as principais atividades que esses brasileiros realizam na internet, a gente pode observar que a principal atividade que eles realizam na internet é a participação em mídias sociais. 75% das pessoas têm como principal atividade na internet o uso das mídias sociais. E qual que é o grande barato, né? O que é o mais legal das mídias sociais? É que elas não servem só para a pessoa ir lá e consumir aquele conteúdo que está ali, criado por profissionais, mas elas podem também criar e compartilhar os próprios conteúdos. E, além disso, podem também ver e interagir com conteúdos compartilhados por outras pessoas, por contatos, por amigos, por pessoas famosas, por influencers. E essa possibilidade de todos poderem criar seus próprios conteúdos e compartilhar, e de interagir com o conteúdo de outras pessoas, torna esse campo de pesquisa, das redes sociais muito promissor, tanto para pesquisa de mercado, como análise sensorial, estudos com consumidores. E aí, uma outra vantagem também dessa análise de dados das redes sociais é que o conteúdo que você vai pegar ali para analisar, ele já foi gerado. Então, a pessoa já postou, você vai simplesmente captar tudo aquilo que ela colocou ali. E isso evita que o pesquisador ou a metodologia da pesquisa, elas interfiram de alguma maneira nas respostas que vão ser coletadas. Então, o que a gente pode dizer do conteúdo que é captado das redes sociais? As respostas, elas são espontâneas, elas são honestas e elas são captadas em situações reais de consumo. Não é nada que alguém pediu para a pessoa responder. Ela foi lá e colocou o conteúdo ali porque ela quis. E um outro ponto interessante também de se usar as mídias sociais para estudos é que a maior parte dos dados é público e de fácil acesso. E aí, a não ser que a pessoa restrinja, pelo perfil ali, pelas configurações de segurança, restrinja o acesso ao perfil dela. Bom,
Existem alguns tipos de mídias sociais e eu vou falar para vocês um pouquinho de cada uma delas. A primeira que eu coloquei aqui são os blogs. Os blogs, eles, para quem é mais velho vai saber, né, foram as primeiras formas de mídias sociais que passaram a existir ali no final dos anos 90. Os blogs, eles permitem que você coloque informação de texto, dá para colocar também imagem, vídeo. Aí depois dos blogs vieram os fotologs, né? Qual adolescente que não criou aí uma página, um blog, um fotolog para compartilhar com os amigos, né? E os blogs, eles não precisam ser só pessoais, né? Para você compartilhar a sua rotina e tudo mais. Tem muitas empresas, muitos profissionais, muitas celebridades que têm blogs ali até hoje, né? E que elas compartilham conteúdo técnico, compartilham receita, compartilham textos sobre algum tema específico de interesse delas, promovem produtos, tem blog de marca também. E aí, como que é a organização desses blogs? Os posts, eles geralmente, no topo aparece o mais recente, e aí conforme você vai descendo, os posts mais antigos também aparecem ali. E possibilidade de interação tem também nos blogs, né? Geralmente tem um campo ali de comentário, onde os leitores podem comentar. Depois vem as redes sociais. As redes sociais, elas são sites onde você, de fato, se relaciona com as pessoas, você cria conexões com elas. E aí, os principais exemplos são o Facebook, Instagram, LinkedIn, tem o Pinterest também. E aí, nessas redes, você cria o seu perfil. Aqui, falando desses 3 exemplos, o Facebook e Instagram, geralmente usados mais para fins pessoais, ainda que algumas marcas tenham também perfis profissionais no Facebook e no Instagram, e o LinkedIn mais voltado para fins profissionais mesmo. E aí, depois que você cria seu perfil, você vai e convida as pessoas para serem seus amigos, seus contatos, quem você quer ter uma interação ali. Nessas redes sociais, você também pode colocar conteúdo em vários formatos, né? Pode ser texto, pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser áudio. E aí, você geralmente consegue ver o conteúdo das pessoas a quem você é conectado. Então, eu vou ver o conteúdo ali dos meus amigos do Facebook, por exemplo. Então, quando eu abro ali o meu feed, tem o conteúdo de todo mundo, claro, com aquele algoritmo do Facebook que vai te mostrar o que é mais relevante para você do ponto de vista dele, mas, em teoria, eu consigo ver os conteúdos de todos os meus amigos ali. Bom, nessas redes sociais, é muito comum que as pessoas compartilhem o que elas gostam, né, os interesses, as experiências que elas têm. Então, dá para você ir lá e curtir uma página de uma marca que você gosta, ou então você vai lá, posta um look, e aí na sua foto você marca a loja que você comprou a roupa, ou você vai no supermercado, tira a foto daquele produto novo que você comprou, e aí todas essas informações que são compartilhadas pelos consumidores nessas redes sociais, elas podem influenciar o comportamento de outros consumidores. Falando de Facebook e Instagram, que são 2 redes sociais enormes, eles estão entre as redes sociais mais usadas no mundo. O Facebook, ele tem 2,5 bilhões de usuários e o Instagram tem 1 bilhão de usuários. E no Brasil, isso falando de mundo, tá? Mas no Brasil, também essas redes sociais estão entre as mais usadas e mais baixadas. Uma outra categoria de mídia social são os microblogs. O exemplo mais clássico que a gente tem aqui é o Twitter, é o mais conhecido. O Twitter serve para você compartilhar tweets. Os tweets, eles são textos que podem ter até 140 caracteres e também dá para compartilhar foto e vídeo pelo Twitter.
Aí funciona mais ou menos no mesmo esquema do Instagram e do Facebook, mas aqui você não precisa criar conexões, as pessoas te seguem. E você não necessariamente precisa seguir essas pessoas. Então, a hora que você abre seu feed ali, você vai ver o conteúdo de todo mundo que você está seguindo. Por enquanto, o Twitter é o que eu mais tenho visto pesquisas com consumidores. Mas as outras redes, elas vêm também aumentando. O Twitter, os blogs, e aí o Facebook e o Instagram, eles começaram um pouco mais recentemente. Uma outra categoria também de mídias sociais são os projetos colaborativos. Os projetos colaborativos, eles são páginas onde o conteúdo é criado por vários usuários ao mesmo tempo, como é o exemplo da Wikipédia. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo pode ir lá e colocar uma informação na Wikipédia. É claro que depois eles têm mecanismos para checagem, mas ela é aberta para todo mundo colaborar. E tem também o TripAdvisor, né, que não deixa de ser um projeto colaborativo também, onde todos os usuários conseguem incluir um lugar, colocar fotos, colocar seus comentários. Tem ainda as comunidades de conteúdo, né, que são sites para compartilhamento de diversos conteúdos, fotos, vídeos, músicas, apresentações, e aqui o exemplo mais conhecido é o YouTube. E aqui tem um também que eu particularmente não estou muito familiarizada, que são os mundos virtuais. Os mundos virtuais são ambientes virtuais onde as pessoas interagem por meio dos seus avatares, e esse tipo de mídia social é muito comum em jogos como o Warcraft e o Second Life. Tem, inclusive, muitas empresas investindo em propaganda nesses mundos virtuais. Então, você vai ali e tem uma loja de determinada marca, uma comida de determinada marca. Então, as marcas estão se aproveitando também desse tipo de mídia para fazer suas propagandas. Então, são várias categorias diferentes de mídias sociais, né? E aí, como eu falei para vocês, o que mais tem conteúdo na literatura por enquanto são os blogs, já que eles são os mais antigos. O Twitter tem bastante coisa também, microblogs, né? E atualmente está aparecendo mais coisa do Facebook e do Instagram. E aí tem diversas abordagens que a gente pode usar para fazer estudos envolvendo essas mídias sociais. Existem, por exemplo, análises sobre o como e por que as pessoas usam essas redes, né? Suas atitudes, como as personalidades das pessoas se relacionam com o uso que elas fazem das redes sociais, e também, claro, o uso de todos os dados presentes ali em pesquisas com consumidores, avaliando o que está sendo postado, o que está sendo comentado, curtido e compartilhado. Então, eu trouxe para vocês, para ficar mais claro, alguns exemplos de estudos que foram feitos usando as mídias sociais. Vamos para o primeiro deles. Como foi esse primeiro estudo? Os pesquisadores, eles pegaram um grupo de mulheres, dividiram em 3, e aí essas mulheres foram submetidas a atividades diferentes. Um deles acessou suas próprias contas do Facebook, então ficou ali 10 minutinhos rolando o feed, olhando ali o que tinha no feed delas mesmo. Um segundo grupo de mulheres acessou o site de uma revista. E um terceiro grupo de mulheres acessou um site controle que não tinha nenhuma referência de aparência. Os 3 grupos fizeram essa atividade por 10 minutos. Depois desses 10 minutos passados, as mulheres responderam um questionário sobre o humor delas e a satisfação com o corpo e com a aparência. E olha só o que eles constataram. As mulheres daquele grupo que acessou o Facebook, elas tiveram o humor mais negativo e mais insatisfação com o corpo do que as mulheres daquele grupo que acessaram o site controle, que não tinha nenhuma referência de aparência.
Então, esse é um exemplo não do uso dos dados que estão ali nas redes sociais, mas de como as redes sociais têm um potencial de interferir na nossa vida e nas nossas percepções. Bom, nas redes sociais também tem muita informação sobre alimento. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um estudo feito com alimentos. E é super comum hoje em dia, quem nunca, né, gente? Chega aquela comida linda no restaurante, e aí, antes de comer, todo mundo quer ali roubar uma batatinha frita, já colocar a mão. Pera, eu tenho que fotografar para colocar no Instagram. E aí você vai lá e tira a foto, né? É super comum. Aí, esse estudo ele foi de pesquisadores suecos. Eles analisaram as imagens de alimentos que os adolescentes postam no Instagram, e o objetivo deles era entender melhor a relação desses adolescentes com os alimentos e entender os hábitos deles também. E aí, nessa coleta de dados deles, a maioria das imagens mostrava alimentos bastante calóricos e com poucos nutrientes, né? E quase metade das imagens tinha a marca dos produtos. E aí, foi essa foto que o pesquisador colocou no trabalho dele para representar as imagens que ele estava encontrando ali nas redes sociais dos adolescentes suecos. As frutas e vegetais, elas apareciam um pouco. Quando apareciam, elas tinham um aspecto mais de foto de livro de receita. E aí, outro ponto interessante dessas postagens dos adolescentes é que as imagens nunca vinham sozinhas. A maioria delas vinha com recomendação pessoal de quem estava postando, né? E aí, como eu já comentei em um outro momento, isso é super relevante porque essa recomendação de outros consumidores, ela pode ter influência sobre as pessoas que estão vendo aquilo ali, que estão interagindo com aquele conteúdo. Bom, ainda falando de alimentos, tem mais um exemplo aqui, que é um estudo de blogs. Eles avaliaram as receitas de 6 blogs para saber se elas eram balanceadas em termos de nutrientes. E o que eles viram? Eles viram que a maioria das receitas presentes ali seguiam as recomendações de energia, né, de calorias, só que, por outro lado, essas receitas dos blogs, elas eram ricas em gordura saturada e sódio. Bom, também tem estudo de mídias sociais, avaliando o impacto que essas mídias sociais têm no comportamento de consumo das pessoas, já que as mídias sociais, quando chegaram, elas modificaram muito a forma como os consumidores pesquisam sobre um produto, tomam uma decisão de compra. Tem muita gente que recorre a essas mídias sociais como fonte de informação. E tem muita gente também que compartilha as experiências que teve com produtos, né? Então, esse estudo, ele comparou o impacto de conteúdos gerados por profissionais de marketing e de conteúdos gerados pelos próprios consumidores. E o que eles observaram foi que o conteúdo gerado por consumidores, ele tinha um maior impacto sobre o comportamento e a decisão de compra das pessoas. Ainda nessa mesma linha, um outro estudo, ele mostrou que 60%, olha que porcentagem grande, né? Mais da metade das pessoas consultadas, elas levam em conta os posts e os conteúdos de redes sociais ao fazerem suas compras. E 30% dessas pessoas, elas estão mais dispostas a comprar produtos que são endossados, que são divulgados pelos digital influencers, né, aquele famoso publi, do que aqueles que são endossados por celebridades, especialmente aí os consumidores mais jovens que têm entre 18 e 34 anos. Bom, falando em influencers, esse é um papel que surgiu com o crescimento das redes, né? Teve gente que
começou lá nos blogs e depois veio migrando, hoje está aí bombando no Instagram, mas foram papéis que surgiram junto com os crescimentos das mídias sociais e, como o próprio nome já diz, né, influencers, eles são capazes de influenciar, eles nada mais são do que formadores de opinião. Quando lá no passado a gente tinha só apresentador de televisão, ator de novela, colocado aí como formador de opinião, agora isso se diversificou e a gente tem também esses influencers. Os influencers, eles são basicamente autores de posts, de conteúdos sobre o assunto que é de interesse deles ali nas mídias sociais. Só que nem sempre esses influencers, eles são especialistas no que eles estão falando, né? E aí eu tenho uma pergunta, talvez uma provocação para você. Você sabe quem que você está seguindo nas redes sociais? Me diz. Será que, sei lá, aquela pessoa que dá dica de exercício, mostra a rotina do CrossFit, será que é formada em educação física? Ou será que aquele perfil que você segue com receitas saudáveis, né? Será que é de algum nutricionista? Ou então aquela pessoa que te dá dica de investimento, de economia, de finanças, será que é economista? E se você for pesquisar, você vai ver que muitas vezes não. E aí eu digo isso porque em uma das etapas do meu trabalho de doutorado, eu analisei o perfil do Instagram dos principais influencers de alimentação saudável no Brasil. Eu analisei 14 perfis no total. E aí, gente, olha esse dado. Esse gráfico está mostrando a área de formação desses influencers. Dos 14 perfis que eu analisei, só 4 tinham formação em nutrição ou em gastronomia. Os outros, eles eram todos formados em áreas de ciências humanas, como o jornalismo, a comunicação, o direito. E aí, o ponto de onde vêm essas informações que eles postam? E aí, até perigoso, porque muitas vezes os seguidores assumem aquilo como verdade, né? Então, quem são essas pessoas que estão falando nas redes sociais sobre assuntos que muitas vezes talvez elas não tenham a experiência necessária para divulgar um assunto dessa maneira. Então, gente, aqui eu mostro esse resultado, um pedacinho desse resultado do meu doutorado e faço também um convite para que vocês façam uma análise crítica do que vocês encontram nas redes sociais, porque ali, ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma questão também, né, um ponto de atenção. Qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa. E aí, então, ao mesmo tempo que as redes sociais elas dão voz a todos, isso pode fazer também com que informações não verdadeiras atinjam um grande número de pessoas, né? A gente bem vê aí tudo o que está acontecendo com as fake news, como elas estão se espalhando rapidamente. Bom, e aí, como que de fato a gente usa os dados que estão ali disponíveis nas redes sociais para entender o comportamento de consumidores? A gente tem duas principais abordagens para usar esses dados. Dá para tratar todo esse conteúdo como Big Data e aí usar ferramentas automatizadas para conseguir chegar em conclusões, né? Ou então você consegue partir também para uma abordagem mais qualitativa, uma análise mais aprofundada desse conteúdo, como seria feito com uma análise qualitativa tradicional. Falando um pouco das técnicas de pesquisa qualitativa, né, as principais são os grupos focais, entrevistas em profundidade, a etnografia. Essas técnicas, elas permitem que a gente observe situações para conseguir ter aprendizados e entender os significados.
E o legal dessas técnicas é que isso é tanto de informações verbalizadas que as pessoas falam, que elas expressam, como de não verbalizadas, ali observando as atitudes que as pessoas têm. Falando especificamente da etnografia, a etnografia é um estudo cultural dos pensamentos e dos significados que as pessoas atribuem a determinadas ações. E como que a gente faz uma pesquisa etnográfica? Ela é feita observando o consumidor enquanto ele faz atividades da sua rotina. Então, cozinhar, comer, fazer compras. E essa metodologia, ela é interessante porque, com ela, você consegue descobrir o que os consumidores realmente fazem. E não o que eles dizem que fazem. Às vezes, num grupo focal, numa entrevista em profundidade, as pessoas te falam que fazem de um jeito, mas observando numa pesquisa etnográfica, você descobre que elas fazem de outra maneira. E por que eu estou falando de pesquisa qualitativa e etnografia? Porque a gente pode aplicar a etnografia sobre os dados disponíveis na internet. E aí isso ganhou até um nome, se chama netnografia, que nada mais é do que a adaptação das técnicas de pesquisa etnográfica tradicionais a esse contexto online. E com o mesmo objetivo, o objetivo de estudar a cultura, as comunidades, as relações entre os indivíduos. Com essas pesquisas etno ou netnográficas, a gente consegue entender as motivações dos consumidores, a gente consegue construir estratégias de comunicação eficientes, consegue entender o motivo dos consumidores investirem mais em determinadas marcas ou determinados produtos e entender também os comportamentos, analisando as tendências e as interações entre as pessoas. Aí, independente de qual das mídias sociais que vocês vão usar, se vai ser Facebook, Instagram, se vai ser Twitter, se vai ser blog, essa análise, e também independente da abordagem, né, se vai ser mais uma análise mais automatizada ou uma análise mais qualitativa, são basicamente 3 passos que você precisa fazer para conseguir fazer essa análise de conteúdo. O primeiro é a busca por informação relevante para responder ao objetivo da sua pesquisa. Uma segunda etapa é a extração e o armazenamento desses dados no formato que você vai precisar para analisar. E, por último, vem a limpeza desses dados, então você vai ter ali critérios para selecionar o que entra para a sua pesquisa, o que não entra, então fazer essa limpeza e poder analisar e tirar conclusões do seu estudo. Bom, vamos falar um pouquinho da coleta de dados, como que a gente pode fazer essa coleta. As mídias sociais, elas têm um monte de informação disponível. Então, como que a gente consegue retirar aquelas informações dali para conseguir analisar? Você pode partir para algo mais automatizado, né? Existem APIs pelos quais... que são programinhas que você baixa, que conseguem interagir com essas redes sociais, e aí por meio desses APIs você consegue fazer uma busca e fazer o download dos dados. Tem vários APIs disponíveis para esse fim, tanto gratuitos como pagos, e geralmente eles são específicos para cada rede social. Então tem o API que você consegue interface com o Facebook, tem o API que você consegue interface com o Instagram, o do Twitter e por aí vai. O próprio R, que é um software que muita gente usa, ele é gratuito, muita gente usa para análise estatística, ele tem pacotes que fazem essa interface com as mídias sociais, então dá para usar o R para extrair dado de mídia social também. E aí, um ponto importante aqui é que você só consegue captar, você só consegue fazer o download das informações que os autores deixaram como pública. Se aquela informação não ficou como pública, você não vai conseguir ter acesso a ela. Esse é um bloqueio que as próprias redes fazem, né?
Uma outra forma também de você encontrar conteúdo, e aí essa observação de que você só consegue ver o que está público também vale para ela, é o uso das hashtags, que são aquele quadradinho, né? As hashtags, elas são um recurso para busca de conteúdo, que é usado nas redes sociais, nas mídias sociais, e aí, para usar a hashtag, é só adicionar o símbolo dela junto com a palavra ou a frase que você vai buscar, isso sem espaços e sem acentos. Então, quando você busca uma hashtag, você encontra todo o conteúdo daquela rede no qual essa hashtag está presente. E aí também que os usuários permitiram a visualização, né, de acordo com as configurações ali de privacidade. No meu projeto, como o intuito era fazer uma análise mais qualitativa, eu não precisava de um grande número de dados, eu ia selecionar depois o que eu ia usar ou não, eu usei as hashtags como um mecanismo de busca. Eu usei o Instagram, e o meu objetivo era saber o que as pessoas entendem e estão colocando como alimentação saudável nas redes sociais. Então, eu fui ali no Instagram e busquei a hashtag alimentação saudável, sem espaço, sem acento, e aí apareceram ali várias fotos, eu selecionei as 100 mais recentes que apareceram e fiz uma análise qualitativa dessas imagens, dessas legendas, de todo o contexto ali das fotos, observando qual alimento tinha, em qual situação que a pessoa estava consumindo, se ela estava na casa dela, se estava num restaurante, qual a mensagem que ela estava veiculando ali, se ela estava dando alguma dica ou não. Então, usei as hashtags para conseguir coletar toda essa informação para depois fazer uma análise qualitativa dos dados, tanto imagens como textos, como vídeos também apareceram e tudo mais. Bom, falando sobre a análise de dados, a gente pode fazer isso de 3 maneiras, né? A análise de conteúdo tradicional, que é uma maneira mais qualitativa de se fazer. Tem a análise automatizada de texto e tem a análise de opiniões e sentimentos também. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Então, a análise de conteúdo tradicional, ela já é bem estabelecida, né? E como que ela é feita em geral. Para que a gente não tenha um viés do pesquisador, é recomendado que a análise seja feita independentemente por 3 pesquisadores, que depois discutem e chegam a um consenso. Então, esse foi o método que eu escolhi para o meu projeto. Então, eu e mais 2 pesquisadores, a gente analisou as 100 imagens e legendas ali do Instagram que surgiram. Cada um fez a sua classificação desse texto, a sua codificação, e depois a gente discutiu para chegar num consenso ali e chegar a conclusões sobre o que aquelas imagens estavam mostrando para a gente. Então, esse processo, ele basicamente consiste, né, na codificação dos dados, que é nada mais do que a identificação das características presentes ali. Então, o contexto de consumo, se estava sozinho, se estava com a família, se estava com os amigos. Essa análise de conteúdo tradicional, ela é uma análise demorada, ela não é rápida, só que ela é super rica de informação. Então, se você for usar esse tipo de análise, você provavelmente vai precisar fazer uma amostragem dentro de toda a informação disponível na internet, e aí você tem que definir ali critérios com base na literatura, como eu fiz, por exemplo, que coletei as 100 mais recentes ali daquela data que eu estava pesquisando. Uma outra possibilidade são as ferramentas automatizadas para análise de texto. E aí elas são interessantes para quando você tem um número muito grande de informações. Então, se você faz uma coleta automatizada, é interessante usar para uma análise automatizada também. E aí você pode usar essa ferramenta tanto para contagem de palavras,
e aí depois você constrói uma nuvem de palavras, ou então apresenta isso na forma de tabela. Ou então você pode usar classificadores de texto para agrupar esses textos por semelhança, com base em machine learning. E aí, essas ferramentas, né, que agrupam, classificam o texto, elas ainda precisam ser aprimoradas, ainda é um desafio usá-las. Por quê? Porque na internet é muito comum que os textos tenham erros gramaticais, que as pessoas usem gírias, que as pessoas abreviem palavras. Tem os emojis também, que elas colocam ali pelo meio das frases. As pessoas criam palavras novas. Então, essas ferramentas, elas têm que ser robustas o suficiente para conseguir lidar com essas questões. Um outro ponto também é que nesse tipo de análise mais automatizada, às vezes você não consegue ter noção do contexto daquele conteúdo, e aí você não consegue identificar, por exemplo, se é um relato real, se é uma ironia, se é uma brincadeira, qual que é o consumo daquela, o contexto daquele dado que está ali para você olhar. E um último approach seria a análise de opiniões e sentimentos. E aí o objetivo dessa análise é entender como o autor estava se sentindo, qual opinião ele tinha sobre determinado tema ali no momento que ele escreveu. Para isso, também dá para usar ferramentas automatizadas, e então essas ferramentas elas podem identificar um determinado texto, né, determinadas palavras que vão expressar opinião, e aí depois para classificar esse texto em positivo, negativo ou neutro, também usam algumas palavras-chave que dá para determinar ali nas ferramentas automatizadas. E também dá para usar os emojis com essa finalidade, né, aquelas carinhas amarelas. E aí isso pode ser bastante útil para detectar tendência e saber o que as pessoas estão falando de determinado assunto, marca, produto. Por último, eu queria citar também um ponto importante quando a gente fala de redes sociais, de dados que estão disponíveis ali, que são os aspectos éticos de quando a gente trabalha com as redes sociais. A maioria das redes, ela permite, né, que os próprios usuários escolham suas configurações de privacidade, e aí dá para decidir o que as pessoas querem deixar disponível ou não para outras pessoas acessarem. E aí, como eu comentei, mesmo que você use uma API de data mining, você não vai ter acesso a esses dados que não forem públicos. Então, assim, por mais que você esteja trabalhando ali com dados públicos, com dados que qualquer pessoa consegue ver, é importante você preservar a privacidade das pessoas, você não pode expor as pessoas. Muitos artigos que eu estudei, atentos a essa questão, eles não colocavam as imagens que eles encontravam no Instagram ou no Facebook. O que eles faziam? Aquele exemplo que eu mostrei dos pesquisadores suecos é um caso desse. Então, ele foi lá e encontrou as imagens dos adolescentes, identificou um padrão, e depois, em vez dele escolher alguma dessas imagens que ele encontrou para publicar no estudo, ele pegou os conceitos que tinham por trás daquelas imagens e ele criou e fotografou uma imagem dele, para não expor quem estava ali divulgando aquelas fotos. Então, esse é um ponto super relevante, esses aspectos éticos da pesquisa. Não é porque os dados estão ali públicos que a gente não precisa ter um cuidado especial com eles. No meu projeto de análise de dados, né, das redes, eu submeti ao comitê de ética da universidade, com todos os detalhes do projeto, mas aí ele foi dispensado porque eu estava usando dados de domínio público. Só que, de qualquer forma, isso não é uma regra, eu entendo que é um assunto novo, as entidades ainda estão deliberando sobre isso, então a recomendação que eu posso deixar é que, se você for trabalhar com esse tipo de dados de redes sociais, que você cheque como isso vem sendo tratado onde você trabalha, onde você
desenvolve seu projeto. Então, as mídias sociais, elas são super promissoras para os estudos de comportamento de consumidor, né? Elas têm muito dado disponível e uma infinidade de possibilidades. E daqui para frente, a tendência é que esse tipo de análise ganhe cada vez mais importância, tanto como o crescimento do acesso da população à internet e às mídias sociais, e também com a evolução das ferramentas que a gente usa para coletar, para fazer análise, a evolução do machine learning. Então, o volume de dados, ele é um desafio nesse momento e que ele precisa ser endereçado com essa evolução das ferramentas tecnológicas para a gente conseguir cada vez mais coletar e tirar informações relevantes desse conteúdo que está presente nas redes sociais. Então, é um tema muito promissor e um tema que vai crescer cada vez mais. Bom, por fim, eu queria convidar vocês a participarem do Sense Latam. O Sense Latam, ele é o primeiro congresso latino-americano de ciências sensoriais e do consumidor. Eu estou na organização desse evento junto com a professora Márcia e mais um time aí super competente. E tem também essa turma da organização do CIPAS, que, como a professora Márcia falou, cuida das redes sociais também do Sense Latam. Então, um time aí de peso organizando um evento que vai ser sucesso com certeza. Os temas estão super atuais, estão muito legais, vai apresentar aí as principais tendências das ciências sensoriais e, entre elas, é claro, um pouco desse tema que eu falei hoje para vocês, que são as redes sociais e a pesquisa online. A gente vai ter um keynote speaker falando desse assunto, e eu também vou abordar esse tema em uma das apresentações orais que eu tive aprovadas. Vou apresentar justamente os resultados completos do meu projeto de doutorado, que eu mostrei um pedacinho aqui para vocês hoje. Então, o trabalho que eu vou apresentar, ele se chama #Alimentação Saudável, estudo qualitativo do conteúdo de influenciadores digitais de alimentação saudável no Instagram. Então, é isso. Queria agradecer vocês pelo tempo, queria agradecer mais uma vez a organização pelo convite. E aí, se tiver alguma dúvida que não dê tempo da gente tratar durante a mesa redonda, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo pelas redes sociais do Sensory Lab. Obrigada.